Olá, pessoal! Estamos aqui para uma aula sobre geometria analítica para os alunos do terceiro A e terceiro B. Vocês vão assistir esse vídeo e depois responder as questões propostas aí no blog. Nesse primeiro slide, nós vamos recordar máximos e mínimos de parábolas. Nós temos uma equação de segundo grau, que é dada por ax² mais bx mais c igual a zero. Por essa equação, nós podemos calcular o delta. Lembra? Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Toda equação de segundo grau tem em seu gráfico uma parábola. Essa parábola pode ser com a concavidade voltada para baixo, quando A for negativo, menor que zero, ou com a concavidade voltada para cima, quando A for positivo, maior que zero. O A, a quem eu me refiro, é o coeficiente numérico que vem antes do x². Então, nós temos lá na equação do segundo grau, o A é o coeficiente que acompanha o x², o B, o coeficiente que acompanha o x, e o C, o termo independente. Então, sempre que nós tivermos A menor que zero, a parábola possui ponto de máximo e a sua concavidade estará voltada para baixo, de cabeça para baixo, carinha triste. Sempre que o A for maior que zero, positivo, a parábola possui ponto de mínimo e a concavidade estará voltada para cima, carinha feliz. Para nós determinarmos o vértice dessa parábola, nós vamos usar a fórmula xv igual a menos b dividido por 2 vezes a, e yv igual a menos delta dividido por 4 vezes a. O delta, como eu falei, b² menos 4 vezes a vezes c. O vértice, lá em yv, vai ser para determinarmos qualquer altura necessária de qualquer figura, de qualquer situação em que faça um movimento parabólico, ok? Vamos ver o próximo slide. No próximo slide, nós temos um exemplo. Determine o vértice da função f de x igual a x² mais 2x menos 3 e diga se ele é ponto de máximo ou de mínimo. Primeiro caso, nós temos que determinar os coeficientes a, b e c. Então, nesse caso, o a é quem fica antes do x². Se não tem número, nós colocamos 1. O b, antes do x, sem expoente, 2. E o c, o termo independente, menos 3. Como o a é maior que zero, ou seja, positivo, essa função terá valor mínimo, tá? Então, ela vai estar com a concavidade voltada para cima, e o valor de ponto aí será um valor mínimo, ponto mínimo. Agora, vamos determinar o vértice, que é o que está pedindo também nesse exemplo. O vértice é calculado por menos b, no xv, menos b dividido por 2 vezes a, e no yv, menos delta dividido por 4 vezes a. Calculando, vamos substituir no lugar do b por 2, no lugar do a por 1. Então, substituindo na fórmula do xv, temos 2 dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2, e menos 2 dividido por 2, menos 1. Então, xv vale menos 1. Para calcular o yv, nós precisamos primeiro do delta. Então, vou calcular aí separadinho, olhem aí para vocês verem. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c, substituindo os valores de a, b e c. O b, 2 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. Se é negativo, entre parênteses, para podermos fazer o jogo de sinal. 2 ao quadrado, 4, multiplicando o 4, 1 e o 3 de uma vez, menos com menos, mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Somando, 4 mais 12, 16. O delta vale 16. Então, agora nós substituímos na fórmula do yv. Menos delta dividido por 4 vezes a. Vai ficar menos 16 dividido por 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Menos 16 dividido por 4, menos 4. Então, o vértice será dado por menos 1 e menos 4, que são os valores de xv primeiro e depois de yv. Ok até aqui? Próximo slide, nós temos um segundo exemplo. Em uma apresentação aérea de acrobacias,
Um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função: y é igual a menos x ao quadrado mais 60x. Determine a altura máxima atingida pelo avião. Olha só, determine a altura máxima atingida pelo avião. Então, primeiramente, vamos determinar os três coeficientes a, b e c. O número que está antes do x ao quadrado é negativo, então a parábola vai estar com a concavidade voltada para baixo e ele terá ponto máximo, por isso que pede a altura máxima. O A, então, vale menos 1, o B, 60, e o C não tem o número sozinho, então 0, o C vale 0. Calculando o delta primeiro, nós temos, ó, delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 60 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, entre parênteses, para fazermos o joguinho de sinal, vezes 0. 60 ao quadrado é 60 vezes 60, que dá 3.600. 4 vezes 1, 4 vezes 0, 0. Menos com menos, mais. Então, 3.600 mais 0, que dá 3.600. Substituindo na fórmula do YV, nós teremos menos 3.600 dividido por 4 vezes menos 1. Menos 3.600 dividido por menos 4. Fazendo o jogo de sinal, ó, menos com menos mais, 3.600 dividido por 4, 900 metros. Então, a altura máxima atingida por esse avião foi de 900 metros. Então, esse segundo exemplo, fizemos por meio de delta e depois determinando o YV. Vamos para o próximo slide, onde nós temos o terceiro exemplo. Escreva ao lado de cada parábola a seguir se elas admitem ponto máximo ou ponto mínimo, e se A é maior que zero ou A é menor que zero. Analisando essas parábolas, nós temos a primeira, ela está com a concavidade voltada para baixo. Isso significa que o A é negativo. Então, ela vai admitir ponto máximo. A segunda está com a concavidade voltada para cima. Significa que o A é positivo, maior que zero. E ela vai admitir ponto mínimo. Então, é assim, é só observação. Parábola virada para baixo, U virado para baixo, A menor que zero, negativo, e ela admite ponto máximo. O virado para cima, né, a parábola voltada para cima, o A é maior que zero, positivo, e ela admite ponto mínimo. Tudo bem até aqui? Mais um slide, nós temos aí no quarto exemplo, que é da Sesgran Rio, 2013. A função f, definida no intervalo de menos 2 a 4 em reais, definida por f de x igual a menos x ao quadrado, mais 2x, mais 3, possui seu gráfico apresentado a seguir. O valor máximo assumido pela função f é alternativa A, 6, alternativa B, 5, alternativa C, 4, D, 3 e E, 1. Nós temos a concavidade do gráfico aí voltada para baixo, porque lá no x ao quadrado, ó, está negativo. Para resolvermos, vamos acompanhar o próximo slide. Nesse slide, nós temos, determinando primeiro o A, o B e o C. O A, menos 1, o B, 2 e o C, 3. Calculando o delta, nós temos que o valor final é 16. Substituímos o delta na fórmula do YV, porque pediu a altura, né? Esse ponto do YV. Calculando, nós temos que o YV será igual a 4. Então, a alternativa correta será a letra C. Fizemos passo a passo, tá aí para vocês, podem pausar o vídeo para entender. E a resposta correta será a alternativa C. Agora nós vamos ver circunferência, que tem no caderninho de vocês, na apostilinha do Estado de São Paulo, tá? A circunferência, ela é dada por um centro C, de coordenadas A e B, um raio R e um ponto P, dado por X e Y, marcado do centro até a borda dessa circunferência. Então, para
desenharmos, esboçarmos uma circunferência, precisamos do centro e do raio. Nós veremos agora, nesse próximo slide, as equações da circunferência. A primeira delas é a equação reduzida. Ela é dada pela fórmula x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. O x e o y sempre positivos e o raio sempre elevado ao quadrado. Então, memorizem essa fórmula, anotem ela aí no caderno para nós podermos resolver as atividades propostas. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Vamos ver agora alguns exemplos. Olha aí. Primeiro, obtenha a equação reduzida da circunferência que tenha centro C igual a 2 e 3 e o raio 4. Nós temos que o centro vale 2 e 3 e o raio 4, então o A vale 2, o B 3 e o raio 4. Substituindo essas três informações na equação reduzida da reta, nós vamos ter, substituindo essas três informações na equação reduzida da circunferência, nós teremos x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Substituindo no lugar do a por 2, no lugar do b por 3 e no lugar do raio por 4. Os parênteses ficam do mesmo modo. Só vamos calcular o raio ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Pronto, essa é a equação reduzida da circunferência. No próximo slide, nós temos, no exemplo 2, obtenha a equação reduzida da circunferência que possui centro 1 e menos 5 e raio 7. Substituindo na fórmula, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado, no lugar do a, vamos colocar 1, no lugar do b, menos 5, por isso que está entre parênteses, ó, prestem atenção, no lugar do raio 7. Só vamos fazer o joguinho de sinal lá no parênteses do y. Ó. Repetimos, x menos 1 ao quadrado, mais. Menos com menos do 5, fica mais. Então, y mais 5 ao quadrado. Calculando a potência, 7 ao quadrado, 49. No segundo exemplo, nós temos agora as coordenadas do centro igual a 0 e 0, e o raio 5. Substituindo na equação reduzida da circunferência, nós vamos ter no lugar do A, 0. No lugar do B, 0 também. No lugar do R, 5. Quando é 0, nós podemos tirá-lo. Então, vai sobrar só x ao quadrado e no segundo parênteses, y ao quadrado. Calculando a potência, 5 vezes 5, 25. Para o próximo slide, nós temos aí, observe as equações reduzidas das circunferências e determine o centro C e o raio R. Nesse primeiro exemplo, a equação é x menos 7 ao quadrado mais y menos 9 ao quadrado igual a 36. Então, nós só vamos pegar o A, o B e o raio. O A, 7. O B, 9. Então, o centro vai ser 7 e 9. O raio, que era o 36, foi o resultado da potência. Então, calculamos agora a operação inversa da potência raiz. Ó. Raiz de 36, 6. Na letra B, a equação da circunferência é x mais 8 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 100. Mesma coisa, só que agora o 8 está positivo e na fórmula é sempre negativo. Então, se fica positivo, lá no resultado do centro ele vai ficar negativo. Então, o A vale menos 8, o B vale 4 positivo, porque na fórmula é negativo, e o raio, raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100, 10. Letra C. Outro exemplo aí para vocês, ó, no próximo slide. X ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado igual a 64. Se o x está sozinho, o a vale 0. O y está mais 1, então o b vale menos 1, sinal trocado. Então, as coordenadas do centro serão 0 e menos 1. E o raio igual a raiz de 64, que dá 8.
Na letra D, nós temos a equação x² mais y² igual a 5. Se o x está sozinho e o y também, significa que o centro é 0 e 0. Então, A vale 0, o B 0 e o raio raiz de 5. Como não dá para calcular a raiz quadrada de 5, fica assim mesmo, ok? Questão 4. Exemplo 4. Próximo slide. A equação da circunferência com centro na origem, cujo raio é igual a 5, é? Temos 5 opções. Se fala centro na origem, significa que C é igual a 0 e 0. Raio igual a 5. Então, temos que fazer 5², 25. Podemos eliminar todas as que têm o y negativo, a letra B, a D de dado e a E, porque sempre eu falei para vocês que o x e o y² têm que ser positivos. Eliminando a B, a D e a E, sobra a alternativa A e C. Se o raio é 5², que dá 25, após o igual tem que ter 25, então já podemos eliminar a letra C. Mas substituindo na equação, olha lá no cantinho. Nós temos no lugar do A 0, no lugar do B 0 e 5², 25. Tirando o 0, sobra x² mais y² igual a 25. Alternativa correta, letra A. No próximo slide, nós vamos encerrando com a equação geral da circunferência. Ela é grandona assim mesmo. x² mais y² menos 2 vezes a vezes x menos 2 vezes b vezes y mais a² mais b² menos o raio quadrado igual a 0. Não precisa assustar, nós temos essas regrinhas aí, ó. O x e o y sempre ao quadrado e positivos, e com o mesmo valor numérico, então eles têm que ser iguais. O a e o b correspondem ao centro, e o r é o valor do raio também sempre positivo. Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Verifique quais equações representam circunferência. Letra A. x² mais y² menos 6x menos 2y menos 6 igual a 0. Podemos ver que o x e o y estão ao quadrado e com o mesmo valor numérico, ou seja, 1 e 1 antes deles são iguais, então dá certo. E são também positivos. O menos 6 e o menos 2y são usados para determinar o a e b, que são as coordenadas do centro. Então, sempre dividimos por menos 2, porque lá na fórmula original era 2 vezes a e 2 vezes b. Dividindo, então, a, que é 6, menos 6, dividido por menos 2, dá 3. O b, que é menos 2, dividido por menos 2, dá 1. Então, as coordenadas do centro, 3 e 1. O menos 6 é usado para calcular o raio. Então, nós vamos usar a fórmula a² mais b² menos r². Substituindo 3 e 1, que são os valores de a e b, nós chegamos que o raio vale 4. Então, essa é uma equação geral da circunferência. De centro, 3 e 1 e raio 4. No próximo slide, temos um exemplo B de outra equação da circunferência, que tem x² mais y² mais x vezes y mais 4y menos 3 igual a 0. O x e o y juntos não representam uma equação da circunferência. Então, nesse caso, nem precisamos perder tempo. Ó. Se tem x e y juntos multiplicando, não representa uma circunferência. Letra C, no próximo slide. 4x² menos 4y² menos 2x mais 4y menos 5 igual a 0. 4 e 4, ó, x² e y² dá certo. Só que o y está negativo, então também não representa uma equação da circunferência, porque o coeficiente numérico do y está negativo. Então, não é uma equação da circunferência, tá certo? Agora, vocês podem resolver os exercícios, façam os cálculos no caderno. Espero poder ter ajudado vocês. Boa sorte, até qualquer dia.